Olá, amigas e amigos, prazer novamente estar aqui com vocês para esse novo vídeo do nosso canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Eu, Edson Flávio Barbosa e Silva, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica, trazendo sempre discussões sobre a psicanálise, enquanto o meu parceiro e amigo Sérgio Paulo Feitosa, psicólogo, mestre em ciências da religião, trazendo sempre postagens sobre mitologia, né? Mitologia greco-romana, especialmente mitologia grega, mas sempre trazendo elementos e informações a respeito desse tema. Eu faço também interseções entre a psicanálise e a mitologia, porque a psicanálise absorveu alguns elementos da mitologia, não no sentido de reproduzir uma visão mitológica, mas para entender alguns complexos psíquicos que Freud estava examinando, como Édipo, Narciso, pulsões, etc. Tá? Então, sempre é um prazer estar aqui com vocês e hoje eu quero falar um pouco sobre a invenção do inconsciente dentro desse espectro que estamos examinando, que é exatamente a montagem do inconsciente, não é por Freud. E aí eu quero falar um pouco de vocês sobre o impacto dessa invenção freudiana, né? O inconsciente e a psicanálise, tá? Mas antes, eu peço a vocês que dê o like nas nossas postagens, tanto as minhas como as de Sérgio. O Sérgio posta sempre no domingo e na segunda, eu nas quintas, né? Se vocês gostaram, dá um like, comentam, façam suas observações, questões, críticas, espalha para os amigos, parentes, colegas de trabalho. Fala um pouco do nosso canal, para que o nosso canal se expanda, cresça, para que a gente possa levar a mensagem para vocês. A gente está trazendo sempre elementos culturais, informações importantes, não é? Que ajuda a pensar nosso funcionamento, a nossa subjetividade, as nossas formas de funcionamento, enfim, né? Leva isso para as pessoas, comunica elas, e à medida que vocês dão um like e se inscrevem no canal, né? Quando você se inscreve no canal, ajuda também a expandir o canal, porque aí o YouTube identifica interesse público no canal e vai disseminando para mais e mais pessoas que passam a ter acesso a ele, né? Além do fato de acionar o sininho das notificações, porque a partir desse acionamento vocês têm informações sempre que a gente fizer postagem nova. Todas as semanas nós postamos conteúdos novos, né? A gente nunca deixa de alimentar o nosso canal. Estamos sempre alimentando. Repetindo, Sérgio no domingo e na segunda, né? Desculpe, e eu na quinta-feira. Bom, como eu falei para vocês, eu quero tratar um pouco sobre o impacto, né, dessa invenção freudiana do inconsciente e a chegada no campo dos saberes, do pensamento, né, das ciências, da psicanálise. Né? Bom, a invenção freudiana, né, do inconsciente, ela foi, digamos assim, perturbadora, né? Freud sintetiza isso muito bem quando ele diz que a psicanálise é a terceira ferida narcísica da humanidade. Por que terceira ferida narcísica da humanidade? Primeiro porque, segundo ele, o homem se imaginava senhor do universo. A Terra era o centro do universo. Aí aparece uma figura chamada Copérnico, Nicolau Copérnico, e através de suas observações astronômicas, ele consegue demonstrar que não, que a Terra não era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol. Isso foi uma ferida narcísica, perturbador, né, para a compreensão que se tinha da Terra e da própria existência humana naquela época. Depois vem uma outra ferida narcísica, como Freud anota, muito séria, que é aquela que foi produzida por Darwin com sua teoria do evolucionismo, né? O homem se considerava o senhor das espécies porque viria, digamos assim, de uma massa muito especial, uma massa divina. A construção do homem estaria diretamente ligada a uma massa divina, e não como os demais animais, nos processos de escala filogenético e ontogenético, ou seja, processos de escalas evolutivas. Mas aí o Charles Darwin demonstra que não, que o homem foi também oriundo em um processo evolutivo. Ele passou também por um processo que chamamos de filogenético, lá nas espécies, e ontogenético, o ser, o próprio humano, né?
de escalas de desenvolvimento. Que tivemos, inclusive, um ancestral comum com os macacos, um primata, né? O que muitas vezes muita gente confunde, dizendo que o homem é oriundo dos macacos. O homem não é oriundo dos macacos. Houve um primata comum, né? Que deu origem aos humanos, que deu origem aos símios, né? Então, essa também, como Freud identifica, a segunda ferida narcísica da humanidade. E a terceira ferida narcísica da humanidade, né, Freud vai advogar para a sua própria invenção. E com muitas razões. Ou seja, o inconsciente. Porque se o homem deixou de ser senhor do universo e deixou de ser senhor das espécies em suas pretensões narcísicas, não é? O homem passa agora a sofrer uma grande ferida, porque o homem não era assim, que é senhor de si mesmo a partir da razão, né? Ou seja, a razão não era absoluta. Isso feria concepções da filosofia, desde os Sócrates, Aristóteles, Platão, os pré-socráticos, até a filosofia moderna, com Kant, com Hegel, com Descartes, enfim, que entronavam a consciência, entronavam a razão numa posição de construção do pensamento, da dimensão do humano, como o assenhoramento da razão, né? A razão, cada vez mais, ela era entronada como o aspecto fundamental do humano, o desenvolvimento maior do humano. E, de repente, aparece Freud com a sua concepção de inconsciente e fere isso. Ele vai dizer que nós não somos senhor da razão, né? Que o cogito cartesiano, ou seja, a substância pensante, a res cogitans, não era, digamos assim, o elemento maior da construção da subjetividade e da condição humana. Que o desenvolvimento do eu, que depois vai aparecer fundamentalmente com Hegel, a questão da razão absoluta, não é? Como elemento fundamental da subjetividade, também não era o aspecto maior da humanidade, ou o aspecto único, o aspecto fundamental e determinante da condição humana, no sentido de sua subjetividade. Ou seja, a consciência já não era o centro do saber e da razão e da verdade, né? Essa condição estava descentrada pela psicanálise, né? Ferida pela psicanálise, porque a psicanálise, Freud, com sua invenção do inconsciente, vai dizer que a consciência, até então entronada como o elemento fundamental da verdade, da revelação da verdade, na realidade, a consciência era um lugar da ilusão, né? Um lugar da falsidade e um lugar até mesmo da mentira, mas não um lugar da verdade absoluta, né? Porque você tinha uma dimensão outra, o inconsciente, constituído como um saber, como um pensamento, que, consequentemente, fazia furo na ideia de uma razão absoluta. Fazia o furo na ideia de que a consciência era luz, que iluminava a razão e a verdade, né? O inconsciente como Freud desenvolveu, não é simplesmente uma brecha, um furo, ou, digamos assim, um cantinho reservado, um almoxarifado da consciência, como até se imaginava um pouco antes de Freud, com a ideia de associar o inconsciente à consciência profunda, porque essa ideia de inconsciente ela veio um pouco antes de Freud, mas concebida como consciência profunda, ou seja, parte da consciência, uma parte escondidinha da consciência. Freud vai mostrar que não, que o inconsciente, essa é a invenção freudiana, né? Esse foi o elemento determinante, singular da invenção freudiana, ou seja, que o inconsciente é um pensamento e o inconsciente é um saber, né? A psicologia da época, né? A psicologia surgiu um pouquinho antes de Freud, com Wilhelm Wundt, em Leipzig, na Alemanha. A psicologia tinha um entendimento que só a consciência podia produzir pensamento. E essa era a concepção da filosofia. A filosofia concebia também a consciência, a razão como lugar de produção do pensamento e da verdade. Mas a psicanálise ela vem e vai mostrar que o inconsciente se constitui para nós não como caos, não como anarquia, não como algo desorganizado, né? Mas o inconsciente é ordem, é construção de uma organização mental, regido por leis, né? Leis psíquicas,
Aqui depois Lacan vai reformular isso aí, pensar, estruturar isso aí como leis da linguagem, através da concepção lacaniana de que o inconsciente é estruturado como a linguagem, não é? As leis da linguagem que organiza também a questão do inconsciente, mas ele tem uma regência de lei. Ele é um registro outro em nós. A condição humana, então, a partir de Freud, a partir da psicanálise, é marcada não por uma unidade, né, a partir do eu, a partir da razão, mas é marcada por uma clivagem. E essa clivagem opõe dois registros. O registro da consciência, com o consciente, a percepção, os sentidos, e o registro do inconsciente. E nesse sentido, isso vai perturbar a condição humana e perturbar o mundo do pensamento, o mundo da ciência. Freud não teve vida fácil nos seus primeiros anos de formulação, não é? Ele era um pesquisador da Universidade de Viena, na Áustria, e ele, em algum momento, sentiu a necessidade de ter que sair dali por conta das críticas que ele recebia, né, em relação à teoria dele, particularmente quando ele vai colocar como elemento causal determinante desse inconsciente a sexualidade, a organização da sexualidade, isso numa época vitoriana, não é? Onde, consequentemente, esses valores da moral, não é? Regia os comportamentos e as condutas humanas. Então, tudo isso é muito perturbador a partir do momento da comunicação que Freud traz para o mundo das ideias, o mundo do pensamento, dos saberes e da ciência. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Obrigado por mais essa postagem, por essa discussão com vocês. Um grande abraço.